Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 126, Uma masmorra escondida 6. Voam. Todo o corpo de Kevin estava envolto em um brilho dourado. Logo depois, Kevin apareceu em um lugar totalmente novo. KHH, onde estou? Olhando em volta confuso, Kevin, mais uma vez se viu no meio de uma floresta. No entanto, desta vez, na frente dele, estava um grande e majestoso palácio que se erguia no meio da floresta. Alcançava todo o caminho até o céu enquanto vinhas verdes se emaranhavam nas laterais das paredes. Na frente do palácio havia duas portas douradas gigantes que fechavam a entrada do palácio. Ao olhar para o palácio à distância, Kevin ficou tão chocado com a aparência do palácio que pensou ter realmente voltado no tempo, nos tempos medievais. O palácio ainda parecia tão majestoso e grandioso quanto seria quando foi construído. Este deve ser o lugar que Ren me falou. Percebendo o palácio, Kevin lembrou-se de tudo o que Ren lhe disse antes de entrar. Desde o que ele veria ao entrar na masmorra até o que ele precisava evitar e quais áreas eram estritamente proibidas. Recompondo-se, acenando com a cabeça, Kevin caminhou todo o caminho até chegar à entrada do palácio. De acordo com o que Ren havia dito a ele, atrás das portas douradas do lugar, era onde a arte da espada de 5 estrelas que ele estava procurando estava localizada. Parando seus passos por um momento, as imagens do que aconteceu entre ele e Gilbert se repetiram na mente de Kevin. Ao relembrar essas imagens, Kevin não pôde deixar de cerrar os punhos com força. Nunca mais. Nunca mais ele quis ser humilhado assim. Chegando em frente às duas portas douradas, respirando fundo e colocando as mãos na porta, Kevin começou a abrir as duas enormes portas. Xiii. Ao abrir a porta, um brilho deslumbrante quase o cegou, tornando-o incapaz de abrir os olhos. Cobrindo os olhos para atenuar o impacto da luz, com grande dificuldade, forçou os olhos a se abrirem e viu vastas esculturas sentadas no palácio. Cada escultura era diferente das outras, havia um cavaleiro de armadura dourada, um dragão enorme e todos os outros tipos de criaturas fantásticas. Sob os pés dessas esculturas gigantes havia um caminho que levava à frente, onde podiam ser vistas as estátuas de 2 anjos segurando 2 harpas. Andando atordoado, Kevin seguiu o caminho e chegou a um estranho altar, onde no topo apareciam todos os tipos de livros e pergaminhos escritos com palavras poderosamente densas. Apertando os olhos para ver melhor, enquanto Kevin observava os livros e pergaminhos, ele podia sentir a poderosa intenção em cada palavra escrita dentro desses pergaminhos. Ilimitado. Essas eram as palavras que descreviam perfeitamente como ele se sentia ao olhar para os livros e pergaminhos. Ele praticamente podia imaginar um velho sentado em uma mesa grande e espaçosa escrevendo aqueles pergaminhos com cada parte de sua vida restante. Enquanto admirava os pergaminhos e livros, sentindo algo, Kevin notou que bem no centro deste altar havia um livro dourado que brilhava com um brilho dourado. Pulsava uma densa e majestosa luz dourada que quase dava a sensação de estar vivo. Além disso, em comparação com os outros livros, este parecia ser muito mais complexo. Tocando o livro com a mão, os olhos de Kevin logo ficaram encantados com as 2 palavras gravadas nele. Estilo Levisha. Estilo Levisha, grande mestre Levisha. Como se tudo começasse a clicar, Kevin instantaneamente percebeu que espada era aquela. Relembrando as lendas do grande mestre Levisha, um sorriso inadvertidamente apareceu em seu rosto. Elegante, preciso e conciso, e esta era a arte de espada perfeita que ele estava procurando. Voam. KHHH. Assim que Kevin estava prestes a abrir o livro, uma estranha energia dourada se espalhou por todo o misterioso livro quando a mão de Kevin ficou presa em cima do livro. Logo envolveu Kevin completamente. Logo depois, como uma inundação, imagens estranhas se inseriram na mente de Kevin fazendo com que seus olhos ficassem brancos. Pouco depois, o grito de dor de Kevin ressoou pelo espaço vazio. Baque! A escuridão envolveu a visão de Kevin,
enquanto seu corpo caía no chão. Tudo ficou em silêncio e o livro perdeu seu brilho dourado. Bocejando como se não houvesse amanhã, verifiquei meu relógio e olhei para a masmorra atrás de mim. 6 horas. Esse é o tempo que Kevin ficou dentro da masmorra. Se eu não estivesse errado, atualmente, Kevin estava passando pelo julgamento do Grão-Mestre Levisha. Embora tenha sido um julgamento difícil, de volta ao romance, Kevin conseguiu passar no julgamento sem muita dificuldade. Além disso, somente após o sucesso ele finalmente seria capaz de colocar as mãos na arte da espada. Duvido que ele desistiria no meio do caminho só porque o julgamento foi difícil. Embora ele estivesse mais fraco em comparação com o tempo em que ele realmente conseguiu a arte da espada, eu não estava preocupado. Mais do que ele sendo o protagonista, eu tinha fé que ele poderia ter sucesso. Afinal, a força de Kevin daqui a 2 meses não deve ser muito diferente. Eu tinha certeza disso nos meses seguintes, afinal, não houve grandes eventos envolvendo-o. Esta parte do romance deveria ser um salto de tempo que saltou diretamente para a troca intra-academia. No momento em que o arco começou, ele ainda estava classificado, a meio caminho da classificação. Bater. Levantando-me e andando pelo local, lembrando de algo, bati em uma das estátuas de gárgulas ao lado do portal. Ao fazê-lo, não pude deixar de admirar a quantidade de detalhes finos que foram colocados neles. Pela maneira como foram esculpidos e moldados, quase pareciam reais. Além disso, o que os tornava especialmente únicos eram os 2 olhos vermelhos rubi que estavam profundamente imbuídos nas áreas onde seus olhos deveriam estar. Isso os fez parecer mais vivos. Xiii. Ainda assim, sem me importar muito, colocando minhas mãos em cima das cabeças das 2 estátuas de gárgulas em frente ao portal, canalizando minha mana para elas, elas logo encolheram e sumiram de onde estavam, deixando para trás nada além do portal. Batendo palmas de satisfação, olhei com gratidão para o portal e agradeci a Kevin. Vou levar isso, muito obrigado, Kevin. Xiii. Estendendo minha mão para frente, uma versão em miniatura da estátua da gárgula apareceu na minha mão. Parecia exatamente como a escultura de antes. No entanto, era muito menor em comparação com antes. Dando uma boa olhada nisso, não pude deixar de acenar com a cabeça em satisfação. TSSSS. Mordendo a ponta do meu dedo, coloquei meu dedo em cima da estátua e deixei o sangue escorrendo do meu dedo pingar na estátua. Xiii. Depois disso, quando meu sangue tocou a estátua, os olhos vermelhos de rubi da estátua da gárgula brilharam enquanto um vapor branco subia de seu corpo. Quando o vapor branco se soltou no ar, de repente, uma luz ofuscante cobriu toda a área ao meu redor. Sem se incomodar com a luz ofuscante, meus olhos permaneceram fixos na estátua enquanto um texto azul aparecia no topo da estátua. Estátua gárgula gêmea, classificação e... Aqui vamos nós. Um artefato que originalmente deveria pertencer a Kevin no romance. No entanto, embora as estátuas tenham sido de fato levadas por Kevin, ele nunca as usou porque eu praticamente as esqueci. NHHH, na verdade, mais do que eu me esquecendo deles, é mais como se eles fossem inúteis para Kevin. Afinal, eles não tinham nenhum efeito notável além do fato de que, ao colocá-los no chão, eles podiam mirar em uma pessoa específica e atordoá-la por uma fração de segundo. Parecia muito forte lá, e mais havia uma falha crítica que me fez, como autor naquela época, incapaz de usá-los adequadamente e, portanto, descartá-los. O problema era que montá-los e ativá-los à distância exigia muito esforço. Exigia que o inimigo ficasse em uma área específica para onde os olhos da gárgula olhavam e precisava ser configurado com antecedência. Isso exigia que você predissesse onde o inimigo iria ficar ou atraí-lo para lá. Ambos foram coisas extremamente difíceis de realizar. Além disso, para alguém como Kevin, que gostava de lutar cara a cara, esse artefato realmente não combinava com ele. Não tinha certeza de por que os criei em primeiro lugar.
Acho que naquela época eu realmente adorava sobrecarregá-lo com artefatos e coisas inúteis. Se eu tivesse que dizer, mesmo para mim, as estátuas não eram tão úteis. Considerando que tive que configurá-los de antemão, duvido que tenha um bom uso para eles. No entanto, ainda pode servir como uma boa lembrança para o escritório do meu grupo de mercenários. Além disso, no caso de alguém entrar, eu poderia ativá-lo e lidar com os intrusos. Embora tenha sido apenas uma fração de segundo, para a maioria das pessoas não significaria muito, mas para mim, que pratiquei o estilo Keiki, essa fração de segundo pode se tornar devastadora. 1. Colocando a estátua de lado e percebendo uma leve flutuação na energia mágica no ar, eu me virei e olhei para o portal atrás de mim. O portal estava atualmente flutuando descontroladamente enquanto a energia mágica nos arredores se intensificava a cada segundo. Voam. Logo depois, o portal brilhou intensamente quando uma silhueta escura saiu fracamente do portal. Reconhecendo a silhueta de Kevin, levantei-me. Caminhando em sua direção, não pude deixar de perguntar. Você entendeu? Parando bem na frente do portão, olhando para mim, depois de alguns segundos, Kevin sorriu. KHH. No entanto, logo após Kevin sair do portal, tropeçando alguns passos, de cara primeiro, ele caiu no chão. Agarrando a figura fraca e abatida de Kevin, olhei para sua figura cansada. Balançando a cabeça, dei um tapinha nas costas dele e disse lentamente. Você fez bem. Sorrindo ligeiramente, antes de desmaiar, Kevin murmurou baixinho. Obrigado. Capítulo 127, Nova Peça 1. Dentro de um espaço branco estava um homem alto com uma longa barba grisalha. Seu cabelo branco na altura dos ombros caía suavemente sobre seus ombros largos. Suas costas imponentes erguiam-se orgulhosamente como uma montanha imóvel, e seus músculos, que apesar de sua idade, pareciam não mostrar nenhum sinal de envelhecimento, pois escondido dentro deles havia um poder ilimitado. De pé sem camisa com apenas um conjunto de calças marrons gastas, no vazio branco, uma espada apareceu nas mãos do homem. Segurando a espada larga com as duas mãos, os músculos do velho incharam. Suas veias verdes se agitavam continuamente enquanto suas costas se expandiam, lançando uma grande sombra sobre a área à sua frente. Exalando, o ar turvo escapou da boca do velho enquanto seu aperto na espada se intensificava. Golpear. Depois disso, o som de sua mão cortando lentamente o ar ressoou pelo espaço. Cada movimento seu deixava um leve rastro sempre que sua mão se movia. Quase parecia que outra ilusão dele estava imitando seus movimentos em um ritmo mais lento. Golpear. Golpear. Após a primeira barra, veio a segunda, depois a terceira, depois a quarta e depois de um tempo, veio o 64º movimento. TSSSSSSSS. Erguendo a espada no ar, atrás das costas, o velho segurou a espada com as duas mãos enquanto seu aperto se intensificava. As veias de suas mãos e músculos tornaram-se ainda mais proeminentes enquanto o vapor subia lentamente do corpo do homem. Pouco depois, o corpo do homem começou a encolher à medida que seus cabelos ficavam mais brancos e sua pele ainda mais enrugada. Alguns segundos depois, os músculos do corpo do velho encolheram completamente, deixando para trás uma velha casca de homem que estava muito longe do que era antes. TSSSSSSSS. Diante das mudanças que aconteciam em seu corpo, o rosto do velho permaneceu impassível. Mantendo o aperto da espada larga no ar, a figura fraca, mas firme do velho encarou ferozmente o que estava diante dele. Seu olhar cheio de determinação e insanidade encarava o vazio diante dele. Gia! Gritando a plenos pulmões, o velho cortou. Assim que o velho cortou, tudo congelou. Pouco depois, o espaço em branco desapareceu e o mundo começou a desmoronar. Gua! Arregalando os olhos, Kevin sentou-se ereto enquanto gritava. Meu Deus, você não pode gritar assim!
Cobrindo meus ouvidos com a mão, não pude deixar de encarar Kevin, que parecia ter acabado de acordar de um longo pesadelo. Ao ouvir minha voz, piscando algumas vezes, Kevin massageou a testa. Depois de se certificar de que tudo estava dentro de sua mente, Kevin olhou para mim e perguntou: quanto tempo eu fiquei fora? Olhando para o meu relógio, eu respondi: cerca de 2 horas. Se incluirmos as 6 horas que você esteve na masmorra, eu praticamente passei 8 horas neste lugar. Enquanto eu falava, o aborrecimento dentro da minha voz não podia ser escondido. Quero dizer, eu literalmente esperei por quase 8 horas. Se não fosse pelas estátuas de gárgulas me mantendo entretido, eu estaria morto de tédio há muito tempo. Na verdade, em um ponto eu queria acordar Kevin, mas não importa o que eu tentasse fazer para acordá-lo, seu corpo se recusava a ceder. Seja chute, tapa ou grito, nada funcionou. Tendo esgotado todos os meios, acabei desistindo e sentei-me derrotado. Sentando-se ereto, Kevin perguntou: onde estamos? Vendo que Kevin ainda estava desorientado com o que passou, apontei para o portal roxo e disse: ainda estamos na entrada do portal. Entrada? Olhando ao redor, Kevin logo percebeu que ele estava de volta dentro da caverna que levava ao portal. Olhando para o portal roxo que brilhava intensamente, um olhar complicado apareceu no rosto de Kevin. Ao se lembrar do velho em seus sonhos, não pôde deixar de perguntar a si mesmo: esse era o verdadeiro estilo Levisha? Depois de passar por inúmeras trilhas, Kevin desmaiou e se viu dentro de um estranho mundo branco onde estava um velho. Pouco depois de aparecer no mundo, Kevin testemunhou o velho executar todas as posturas do estilo Levisha, incluindo a última posição. A sexta, quarta postura e última postura do estilo Levisha. Eu sou ilimitado. Relembrando o 64º ataque realizado pelo grande mestre Levisha enquanto ele usava toda a sua energia vital para realizá-lo, Kevin não pôde deixar de estremecer ao pensar consigo mesmo: posso fazer isso? Fechando os olhos, Kevin imaginou-se realizando as 64 posturas. Fechando os olhos, ele tentou se lembrar da sensação que o grande mestre Levisha sentiu ao realizar a última postura. De seu movimento muscular, padrão de respiração, seu comportamento. Kevin tentou se lembrar de tudo o que viu em seu sonho. Agora que sua mente estava lúcida, ele tentou o seu melhor para gravar cada mínimo detalhe em seu cérebro. Pouco depois, Kevin imaginou-se realizando as 64 posturas. No entanto, logo após a postura 8, as sobrancelhas de Kevin se franziram. Enquanto praticava continuamente o estilo Levisha em sua mente, a única coisa que Kevin podia imaginar era seu corpo explodir em milhões de pedaços assim que terminasse a postura 8. A postura 8, e esse era seu nível atual. Franzindo a testa, Kevin balançou a cabeça. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de poder chegar perto de executar a 64ª postura. Além disso, ao contrário do grande mestre Levisha, que teve que sacrificar sua vida para realizar tal arte, Kevin queria fazê-lo sem sacrificar sua força vital e ele queria aperfeiçoá-la. Ei, me responda. Tirando Kevin de seus pensamentos foi minha voz irritada. Chamando por Kevin que estava profundamente em seu próprio mundo, eu balancei minha cabeça e disse: eu não sei sobre você, mas se eu me atrasar para a aula, posso me meter em uma situação chata, então se apresse e se prepare. Temos um dia para voltar para a academia. Oh, desculpe. Vamos embora. Acenando com a cabeça, Kevin lembrou-se do fato de que as aulas realmente recomeçavam amanhã. Assim, sem reclamar, Kevin se levantou e deu tapinhas em seu corpo. Depois de me certificar de que não esqueci nada, olhando para Kevin, cutuquei minha cabeça e caminhei em direção ao túnel que levava ao lago. Vamos nos apressar, ou podemos perder o trem. Chegando. Acenando com a cabeça, Kevin me seguiu em direção ao caminho. No entanto, quando estava prestes a sair, Kevin lembrou-se de algo.
Parando seus passos e se virando, ele se curvou em direção ao portal e disse suavemente: Obrigado, e vou me certificar de realizar seu legado de forma espetacular. Depois disso, ele saiu e entrou no túnel escuro. O silêncio e a tranquilidade voltaram a reinar nos arredores. Caixa. No entanto, algumas horas depois que Kevin saiu, a tonalidade roxa ao redor do portal começou a flutuar loucamente quando tudo no portal começou a tremer. Estrondo. A caverna tremeu e tudo começou a desmoronar lentamente enquanto grandes pedras caíam no chão. Depois de quase meio dia de caminhada, Kevin e eu finalmente estávamos livres quando saímos do calabouço. Desta vez, porque queria sair o mais rápido possível, usando o livro, evitei todos os perigos possíveis e escolhi o caminho mais rápido possível para a saída. Além disso, como eu sabia o caminho de volta por me lembrar de como chegamos aqui, consegui economizar tempo, pois não precisava olhar constantemente o mapa. Assim, não muito depois de sairmos da masmorra, já estávamos de volta à cidade de Hova. Hova era uma pequena cidade que inibia 50.000 pessoas e foi construída no cume Clayton. A cidade era bastante bonita, pois a vegetação podia ser encontrada em todos os lugares. Além disso, o ar fresco e as belas estruturas arquitetônicas da cidade faziam com que este lugar parecesse extremamente encantador. As casas caiadas que enchiam a cidade eram especialmente bonitas, mas não era isso que realmente fazia esta cidade se destacar. Não, as estruturas foram construídas diretamente nos penhascos rochosos que cercam a área do cume de Clayton. Isso resultou em uma bela formação rochosa natural pairando sobre as ruas, proporcionando sombra e vistas deslumbrantes das montanhas e da paisagem abaixo. Admirando a paisagem e caminhando pelas ruas de paralelepípedos de Hova, Kevin olhou para mim e perguntou: Que horas é o trem? Verificando meu relógio, respondi calmamente: Em cerca de 1 hora. Balançando a cabeça e colocando a mão no queixo enquanto mergulhava em profunda contemplação, Kevin pensou por um momento antes de sugerir: Devemos apenas esperar na estação de trem, então? Da mesma forma, colocando minha mão no meu queixo, eu balancei a cabeça. Vamos fazer isso então. Embora pudéssemos ter ido comer em um restaurante próximo, porque o trem era em 1 hora, era melhor ir diretamente para a estação de trem. Não queria perder a viagem de trem porque a comida demorava muito para chegar. Além disso, eu nem estava com tanta fome, para começar. Enquanto caminhávamos, olhando ao meu redor, não pude deixar de notar que havia cada vez menos pessoas nas ruas. Logo, alguns minutos depois que percebi esse fato, ninguém estava à nossa vista. Tudo estava deserto. Quase como se todas as pessoas da face deste mundo desaparecessem. Franzindo a testa profundamente, não pude deixar de dizer: Por que tudo está tão quieto por aqui? Olhando ao redor, Kevin também notou as mudanças quando uma profunda carranca também apareceu em seu rosto. Agora que você mencionou isso, é realmente bastante, hein? Nem mesmo na metade de sua frase, o mundo ao redor de Kevin e eu distorceu. Voam. Depois disso, uma grande cúpula invisível apareceu cobrindo a área onde Kevin e eu estávamos. Vendo a cúpula, Kevin não pôde deixar de gritar enquanto rapidamente convocou sua espada e assumiu uma posição. Um espaço dimensional, e droga, é uma emboscada. Arregalando os olhos, não pude deixar de congelar por uma fração de segundo. Pouco depois, olhando para Kevin ao meu lado que estava pronto em posição de batalha, não pude deixar de pensar comigo mesmo: Por que isso está acontecendo? Essa cena nunca apareceu na novela. Capítulo 128, Nova Peça 2. Merda, e o que está acontecendo? Recuperando-me do meu torpor, rapidamente saquei minha espada e calmamente olhei ao meu redor. Eu precisava manter a calma. Eu não podia deixar minhas emoções tomarem conta de mim como no passado. Expirando, tentei analisar o que estava acontecendo. Atualmente, Kevin e eu estávamos presos dentro de um espaço dimensional sem nenhuma ideia de quem estava mirando em nós. Além disso,
Isso não era algo que deveria acontecer no romance. Mais uma vez, a realidade e o enredo foram distorcidos. O que foi ainda mais perturbador foi o fato de que isso aconteceu apesar do fato de ninguém saber que Kevin e eu estávamos indo para o cume de Clayton. Alguém deve ter nos seguido. Mas quem? O primeiro nome que me veio à cabeça foi, claro, Gilbert, alguém com quem Kevin recentemente entrou em conflito, e mais rapidamente descartei essa ideia. Gilbert estava atualmente sob a estrita vigilância de alguns professores. Portanto, qualquer movimento que ele fizesse era extremamente arriscado. Se alguém encontrasse Kevin morto, a primeira pessoa que as pessoas olhariam seria Gilbert, e ele sabia disso. Daí porque não poderia ser ele. Se não foi ele, então quem? Michael Parker? GHHH. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu não podia deixar de ficar confusa quando a carranca em meu rosto se aprofundou. Exatamente o que no mundo está acontecendo? Voaam. Olhando para uma das casas à distância, Kevin apontou sua espada naquela direção enquanto uma tonalidade vermelha envolvia o corpo de sua espada. Depois disso, ele gritou. Saia, eu sei que você está se escondendo aí. Kekek, acho que você nos descobriu. Rindo, uma criatura humanoide negra com 2 chifres na cabeça e asas de morcego apareceu atrás de uma das casas. Demônio! Percebendo a identidade da criatura que saiu, todo o comportamento de Kevin mudou. Seu corpo tremia enquanto veias apareciam em seu rosto. A tonalidade vermelha ao redor dele se intensificou incontrolavelmente. Vou matar todos vocês. Ei, calma. Percebendo a mente instável de Kevin, fui rapidamente em sua direção na esperança de acalmá-lo. O estado de Kevin não era bom. Seu ódio pelos demônios estava em outro nível, já que sua mente agora estava nublada com nada além de raiva. Se ele não se controlasse agora, as coisas poderiam ficar bem confusas. No entanto, quando pensei que Kevin estava prestes a explodir, me parando com a mão, Kevin respirou fundo e disse: e estou bem. Pouco depois ele disse que a tonalidade vermelha ao redor de seu corpo se estabilizou. Tem certeza? Acenando com a cabeça, o comportamento de Kevin tornou-se incomparavelmente sério quando ele olhou para o demônio no ar. Sim, e além disso, temos um problema maior para resolver. Favaua. Assim que Kevin terminou de falar como se fosse uma deixa, aparecendo do nada, várias criaturas humanoides negras com asas de morcego e chifres na cabeça apareceram nos arredores. Um sorriso malicioso apareceu em cada um de seus rostos enquanto eles olhavam para nós dois como uma fruta madura pronta para ser tomada. Quem te mandou? Mantendo-se firme, imperturbável pelos demônios que acabaram de aparecer, a voz fria e sem emoção de Kevin ressoou pela área. Quem nos enviou? Olhando um para o outro, os demônios no ar apenas riram de Kevin no ridículo. Kekek, por que devemos contar a você? Você é apenas nossa presa, que direito você tem de perguntar quem somos? Apenas fique aí em silêncio e deixe-nos festejar com você. Assentindo com a cabeça, Kevin olhou para os demônios no ar. Além disso, havia cerca de 15 deles, pelo que Kevin pôde dizer ao julgar as flutuações que liberavam, a maioria deles parecia ser classificado. Muito bem. Exalando profundamente, o aperto de Kevin na espada se fortaleceu enquanto a tonalidade vermelha ao redor de seu corpo disparou como um cometa caindo no céu. Depois disso, ele liberou totalmente sua pressão classificada. Vuum. Eu não sei por que você está mirando em mim, e mais você vai se arrepender de ter vindo atrás de mim. Especialmente depois do que eu acabei de passar. Sentindo a pressão de Kevin, os demônios nem se mexeram. Rindo, o demônio da frente, o primeiro a aparecer, e aquele que parecia ser o líder do grupo, lentamente acariciou seu queixo enquanto observava Kevin de cima. Kekek, Kevin Voice, e você é bastante popular entre nós demônios, e mais infelizmente para você, você não é nosso alvo principal. Franzindo a testa, Kevin foi pego de surpresa.
Depois disso, ele virou a cabeça em minha direção. HM? Eu. Arregalando os olhos, não pude deixar de apontar para mim mesmo. Sorrindo amplamente, todos os demônios voltaram sua atenção para mim. Kekek, e você deve ser Rendover. Dando um passo à frente, o líder dos demônios chamou diretamente meu nome como se um trovão tivesse caído. Minha mente instantaneamente entrou em um estado de turbulência. O que? O que está acontecendo? Como ele sabia quem eu era? Eles realmente estavam atrás de mim? 1 milhão de perguntas surgiram em minha mente quando não pude deixar de olhar para os demônios acima de mim em estado de choque. Eu nunca me lembro de provocar demônios, de jeito nenhum. Parando meus pensamentos lá, minha mente disparou enquanto vários cenários se repetiam em minha mente. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia minha arrogância e complacência. Na verdade, eu já interagi com demônios antes. Não uma vez, mas 2 vezes. Uma vez com o Barão de Everblow na masmorra, e mais uma vez com a matriarca, quando matei Elijah, embora indiretamente. Pensando até agora, tudo começou a clicar. Se era realmente como eu pensava que era, então era a matriarca ou Everblood quem estava me mirando. Agora a verdadeira questão era: quem dos dois estava mirando em mim? Lambendo os lábios, o demônio mais à frente, aquele que parecia ser o líder do bando, sorriu cruelmente enquanto voltava sua atenção para Kevin. Bem, e embora originalmente estivéssemos mirando no garoto chamado Ren, agora que vimos você, Kevin Voice, e você pode muito bem ficar e brincar conosco, não? Ou talvez você esteja interessado em fazer um contrato conosco? Se você disser a palavra, podemos fazer um aqui e agora. Ignorando o líder dos demônios, Kevin se virou e olhou para mim. Segurando firmemente em sua espada, ele disse: Ren, eu ataco pela frente, você me cobre por trás. Surpreendido por um momento, eu prossigo para acenar com a cabeça. Tudo bem. Fap. Como você ousa me ignorar? Percebendo o fato de que Kevin o havia ignorado, o líder dos demônios bateu as asas. A partir daí, como uma bala, seu corpo disparou em nossa direção. Ataque! Fap! 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 Um após o outro, mais e mais demônios dispararam na direção de onde Kevin e eu estávamos. Atenção! Observando os demônios mergulharem em nossa direção, movendo-me para trás, comecei a desenhar vários círculos no ar. Voou! 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 Pouco depois de desenhar o 5º círculo no ar, girando em torno de mim, 5 círculos rapidamente cercaram a área em que eu estava. Preparar! Boom! Atirando para cima, o corpo de Kevin voou no ar quando ele encontrou os demônios no ar. Aparecendo diante de um dos demônios, Kevin rapidamente atacou. Jato! Cortando a espada para frente, como se estivesse cortando manteiga, um dos demônios na frente de Kevin se partiu ao meio. O que? Arregalando os olhos, todos os demônios ao redor de Kevin olharam para ele em estado de choque. Ignorando o choque deles, Kevin olhou para mim enquanto gritava: Ren! Nele! Svoosholhos! Movendo 2 anéis para cima, Kevin rapidamente pisou em um deles e começou a se mover acrobaticamente no ar. A cada passo que ele dava, sua lâmina ceifava um demônio. Jato! Jato! Olhando para os anéis sob os pés de Kevin, um dos demônios não pôde deixar de voltar sua atenção para mim. Depois disso, estendendo suas garras afiadas em minha direção, o demônio bateu suas asas enquanto seu corpo disparava em minha direção como uma bala. Eu vou matar você! Acompanhando o ritmo de Kevin enquanto movia os anéis sob seus pés, logo notei um demônio vindo rapidamente em minha direção. Balançando a cabeça, continuei a ignorá-lo e continuei movendo os círculos sob os pés de Kevin. Você vai pagar o preço por me ignorar, humano. Em questão de segundos, o demônio apareceu bem na minha frente.
Enquanto suas unhas afiadas se aproximavam do meu rosto, o demônio não pôde deixar de sorrir loucamente enquanto gritava: morrer! Clique! No entanto, pouco antes de suas unhas estarem prestes a cavar em meu pescoço, um som de clique ressoou na área em que eu estava e o demônio congelou no ar. Abrindo os olhos bem abertos, o demônio olhou para mim com horror. Ele não podia mais sentir seu corpo. Tremendo, ele apontou para mim enquanto dizia fracamente: impossível! Você não deveria ser classificado como F? Baque! Assim que ele terminou essas palavras, ele caiu morto no chão. Um pequeno buraco apareceu no topo de sua testa. Olhando para o demônio sob meus pés por um breve momento, comecei a voltar minha atenção para Kevin enquanto dizia suavemente: desculpe, mas você está uma semana atrasado. O que? O que aconteceu? Olhando para a cena abaixo deles em transe, alguns dos demônios no ar não puderam deixar de congelar por uma fração de segundo. Ele não deveria ser fraco de acordo com os relatórios? De acordo com os relatórios que receberam, o aluno chamado Rendover deveria ser classificado na melhor das hipóteses e ainda assim, olhando para o demônio morto e horrorizado sob seus pés, os demônios no ar não puderam deixar de estremecer levemente. Os demônios sabiam que a informação era falha. Você está se esquecendo de mim? Jato. Sem olhar para trás, um leve sorriso apareceu nos lábios de Kevin enquanto outro demônio morria por sua lâmina. Embora ele não visse o que havia acontecido, ele não precisava ver o que havia acontecido. Ele já sabia qual seria o resultado final. Se nem mesmo ele sabia como lidar com aquele ataque, o que alguns demônios de nível inferior poderiam fazer? Deixe-me. Percebendo que a situação estava ficando desfavorável, o líder dos demônios deu um passo à frente, e imediatamente uma enorme pressão começou a emanar de seu corpo. Voam. Era quase igual ao de Kevin. Morrer. Estendendo a mão para Kevin, suas longas unhas afiadas apontaram em sua direção. Clank. KHHHH. Bloqueando o ataque com sua espada, Kevin quase perdeu o equilíbrio. Felizmente, empurrei outro anel para frente, sob o pé instável, e ajudei Kevin a recuperar o equilíbrio. Obrigado. Olhando rapidamente para mim, Kevin acenou com a cabeça. O que você está esperando? Eu vou enfrentar Kevin, você o ataca. Percebendo o anel, olhando para os outros demônios diante dele, o líder dos demônios apontou para mim enquanto gritava: mate-o rapidamente. Não fique aí parado e faça alguma coisa. Fap. Fap. Depois disso, atendendo ao seu comando, todos os demônios, exceto o líder, mergulharam em minha direção. Vendo os numerosos demônios vindo em minha direção, uma profunda carranca surgiu em meu rosto. Havia cerca de 7 deles. No entanto, quando olhei para eles, algo não se encaixava. Pela maneira como os demônios estavam se comportando, algo parecia estranho e apesar de seus camaradas morrerem por nossas mãos e eles pareciam muito calmos. Para começar, era como se eles nem tivessem medo de nós. Quase como se eles não estivessem preocupados em perder contra Kevin e eu. Enquanto meu pensamento parou ali. Eu rapidamente olhei para os meus arredores na esperança de encontrar algo que pudesse me ajudar. No entanto, para minha decepção, não encontrei nada. Exatamente o que eles estavam planejando. Expirando, fechei os olhos. Muitos fatores que estavam fora do meu escopo de raciocínio simplesmente apareceram. Embora eu estivesse de alguma forma mantendo a calma, não era o suficiente. Eu precisava ficar mais calmo. Mais implacável. Mais decisivo. Mais indiferente. Lentamente, a cor dentro do mundo desapareceu enquanto tudo ao meu redor se reconstruía neste espaço tridimensional. Todos os tipos de pensamentos distrativos escaparam da minha mente enquanto o mundo ao meu redor ficava preto e branco. As emoções em meu rosto desapareceram e tudo ao meu redor se transformou em peças de xadrez.
Olhando silenciosamente para os demônios acima de mim, eu murmurei baixinho. A indiferença do monarca. Capítulo 129, Nova Peça 3. Abrindo os olhos, Ren calmamente olhou para os demônios vindo para ele de todas as direções. Ao vê-los vindo em sua direção, não sentiu nada. Sem medo, sem emoção, sem raiva e absolutamente nada. Com uma expressão indiferente, Ren moveu ligeiramente o pescoço para o lado enquanto a mão de um demônio roçava sua bochecha. Chuua. Depois disso, apontando para o plexo solar, Ren virou seu corpo 45 graus enquanto dava uma cotovelada no demônio. Bam! Assim que o cotovelo de Ren se conectou com o demônio, uma onda de choque varreu os arredores enquanto os outros demônios que também se dirigiam na direção de Ren pararam por uma fração de segundo. Que errar! Caindo no chão, o demônio atingido pelo cotovelo cuspiu sangue enquanto segurava a área do peito. Ele estava em completa agonia. Olhando para o demônio sob seus pés, Ren disse lentamente: Deixe-me acabar com a dor por você. Clique. Baque. Sem olhar para o demônio, Ren colocou a mão no punho de sua espada. Pouco depois, um som de clique sutil ressoou pela área quando a cabeça do demônio voou no ar. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Saa. Saa. Uma fração de segundo depois que Ren decapitou o demônio, movendo-se para trás, Ren evitou por pouco as mãos de dois demônios quando uma mecha de seu cabelo voou no ar. Traço. Tensionando suas panturrilhas, Ren rapidamente atirou para trás e se distanciou dos outros demônios. Enquanto ele se movia para trás, uma tonalidade verde envolvia a sola de seus pés enquanto seu movimento aumentava a cada passo. Pegue-o. Morra, seu verme. Olhando para os 6 demônios que se aproximavam rapidamente dele, o rosto de Ren permaneceu calmo e indiferente. Em vez de se concentrar em seus ataques, sua atenção foi atraída para o rosto deles. E ele logo notou uma coisa. Quão completamente imperturbáveis eles ficaram com o fato de que seus companheiros morreram antes deles. Não havia nenhum pingo de medo ou hesitação em seus olhos. Quase como se não se importassem em morrer. Percebendo isso, Ren olhou na direção de Kevin. Ele estava de volta ao chão lutando contra o líder demônio. Atualmente, Kevin e o demônio estavam em um impasse. No entanto, olhando mais de perto, Ren pôde ver que Kevin tinha uma certa vantagem. Apesar do fato de que nenhum deles se mexeu de onde estavam, Ren poderia dizer, olhando para os detalhes de sua luta, que Kevin estava se segurando enquanto o líder demônio estava dando tudo de si. Além disso, ele também estava começando a mostrar sinais de exaustão. Assim, sem hesitação, enquanto Ren se movia para trás, desembainhando sua espada, Ren desenhou 2 círculos no ar. Svoosholhos. Depois disso, ainda de olho nos demônios que mergulhavam em sua direção, apontando rapidamente para Kevin, um dos círculos voou em sua direção. Logo após fazer isso, batendo o pé no chão, Ren mudou de direção com força enquanto seu corpo disparava para onde Kevin estava. Sua velocidade não diminuiu. Não, pelo contrário, aumentou. Não, você não sabe. Percebendo que ele não conseguia mais alcançar Ren, que estava acelerando a cada segundo, um brilho branco envolveu uma das mãos do demônio. Olhando para Ren, ele rapidamente cortou em sua direção. Tuão. Posteriormente, quando o demônio cortou, uma imagem translúcida azul de uma garra rapidamente se dirigiu na direção de Ren. Svoosh. Olhando brevemente para a garra translúcida dirigida em sua direção, sem hesitar, Ren apontou para eles enquanto seu outro anel avançava diretamente e bloqueava o ataque do demônio. Bam! Colidir. Quando a garra se chocou contra o anel, por alguns segundos nenhum dos dois se recusou a se mexer. No entanto, pouco depois, o brilho ao redor do anel diminuiu. Nem mesmo alguns segundos depois, o anel quebrou em milhões de pedaços enquanto a imagem translúcida da garra avançava. No entanto, isso foi o suficiente. Ren não precisava do anel para bloquear completamente o ataque do demônio.
Tudo o que ele queria era atrasar o ataque. O suficiente para ele alcançar Kevin. Com sua velocidade cada vez maior, Ren saiu atrás de imagens de si mesmo. Enquanto ele se movia, lentamente, um brilho branco começou a emanar de seu corpo. A cada segundo que passava, o brilho branco ao redor de seu corpo se intensificava. A alguns metros do líder demônio e de Kevin, Ren exalou quando o Arturvo escapou de sua boca. A partir daí, chegando antes do líder demônio, em uma velocidade que tanto Kevin quanto o demônio não conseguiram reagir, puxando sua espada da bainha de sua bainha, um brilho branco envolveu os arredores. Clique. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Clank. Clank. Lutando contra o líder demônio, Kevin habilmente se esquivou das unhas afiadas e pontiagudas do demônio. Com sua espada, Kevin iria contra-atacar logo após o ataque do demônio. Assim, nos próximos minutos, Kevin e o líder demônio se encontraram em um impasse. Um atacaria e outro defenderia. Esse padrão alternava continuamente entre os dois e, no entanto, isso não durou muito. Assim que o líder demônio estava prestes a atacar Kevin mais uma vez, aparecendo do nada, um anel amarelo translúcido apareceu bem quando o demônio estava prestes a atacar. Bem no momento, o líder demônio estava prestes a levantar a mão e, assim, interromper completamente seu ímpeto. Sua voz. Clank. Embora o anel quebrou tão rapidamente quanto veio, ainda retardou o ataque por uma fração de segundo. Mas isso foi o suficiente para Kevin. Aproveitando a abertura que lhe foi dada graças ao anel de Ren, Kevin reforçou o punho de sua espada e uma tonalidade vermelha envolveu seu corpo. Depois disso, Kevin cortou com força total. Golpear. Clank. KHHH. Dando um passo para trás, para a surpresa do líder demônio, ele agora se encontrava no lado perdedor. Percebendo isso, olhando para longe, ele não pôde deixar de xingar enquanto olhava para os 6 demônios à distância. O que você está fazendo? Mate-o. Enfurecido com a interrupção, ele não pôde deixar de gritar com eles. Virar a cabeça para longe de mim no meio da luta? Tolo. Aparecendo diante do líder demônio, Kevin cortou em direção ao seu corpo. Clank. Clank. Assim, pelo próximo minuto ou mais, Kevin e o líder demon lutaram, com Kevin segurando a vantagem desta vez. A cada segundo que passava, a espada de Kevin ficava mais pesada e mais rápida. O líder demônio estava começando a lutar. Gotas de suor começaram a escorrer do lado de seu rosto, enquanto os movimentos começavam a ficar mais desleixados a cada segundo. Clank. Em várias ocasiões, o líder demônio tentou se distanciar de Kevin, no entanto, como se fosse um polvo, Kevin continuamente grudou nele, deixando-o sem espaço para respirar. Mais uma vez, Kevin cortou. Chá! Quando a espada de Kevin se conectou com as unhas afiadas do demônio, para horror do líder demônio, uma de suas unhas rachou. Percebendo isso, Kevin mais uma vez aumentou a velocidade de seus ataques. Golpear. Golpear. Clank. Clank. Assim, a vantagem de Kevin ficou ainda mais evidente. Enquanto Kevin atacava, ele não pôde deixar de notar uma coisa. Mesmo que Kevin soubesse que ele estava suprimindo o líder demônio e ele não podia ver essa luta terminar tão cedo. Se as coisas continuassem assim, Kevin achava que a luta terminaria em pelo menos mais 20 minutos e era muito tempo para ele. Durante esses 20 minutos, muitas coisas poderiam acontecer. Embora ele tivesse fé em Ren matando todos aqueles demônios, por sua experiência, Kevin sentiu que precisava acabar com isso rapidamente. Pensando até agora, Kevin caiu em pensamentos profundos, pois não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Devo terminar com o Overdrive? Se ele usasse Overdrive, poderia acabar com essa luta em um instante, mas havia uma grande falha nessa habilidade. Logo após ativar essa habilidade, dependendo de quanto tempo a usasse,
Kevin se veria incapaz de se mover pelos próximos 5 minutos. Se ele não pudesse matar o líder demônio durante o tempo em que seu overdrive estava ativado, Kevin estaria condenado. Esta foi uma decisão muito arriscada. Devo ou não devo? Olhando para o líder demônio que estava lutando sob sua enxurrada de ataques, Kevin cerrou os dentes e decidiu apostar tudo. Ele não podia se dar ao luxo de lutar por tanto tempo. Quanto mais rápido ele matasse seu inimigo, melhor. Além disso, ele estava confiante de que poderia vencer. Sobre. No entanto, no meio da ativação do overdrive, Kevin de repente sentiu uma rajada de vento passar por sua pele e, posteriormente, o mundo ao seu redor ficou branco. Clique. Como a visão de Kevin foi prejudicada devido ao mundo ficar branco, seus ouvidos conseguiram captar um som sutil de clique metálico. Jato. Depois disso, um segundo depois que Kevin ouviu o clique, Kevin sentiu sua espada esfaquear alguma coisa. A ponta de sua espada logo ficou mais pesada. Não muito tempo depois de sentir aquela sensação, o mundo ao seu redor recuperou sua cor normal e o que Kevin viu o fez congelar no local. O corpo do líder demônio empalado em sua espada. No entanto, essa não foi a razão pela qual ele ficou chocado. Não. Olhando para o cadáver sem vida do líder demônio empalado em sua espada, a visão de Kevin foi direcionada para o topo de sua testa, onde um pequeno mais profundo buraco apareceu. Oh, o que? Virando a cabeça para a direita, ele mais uma vez congelou no local. A 10 metros dele, de costas para ele com a mão no punho da espada, a figura de Ren apareceu. Exalando o ar turvo de sua boca, Ren lentamente virou a cabeça e olhou indiferentemente para Kevin. Cuide dos outros demônios. O que? Saindo de seu torpor, virando a cabeça, Kevin logo avistou 6 demônios correndo freneticamente em sua direção. Baque. Removendo rapidamente sua espada do corpo do líder demônio, Kevin assumiu uma posição quando um baque alto ressoou sob seus pés. Olhando para a figura indiferente de Ren, Kevin não pôde deixar de se lembrar do tempo em Olberg. Aqueles olhos. Aqueles eram os mesmos olhos que ele tinha quando segurou Jin pela garganta. Os olhos de total indiferença e desconsideração. Olhando para Ren, Kevin não pôde deixar de pensar. Este era o verdadeiro ele? No entanto, saindo de seus pensamentos, Kevin olhou para Ren e gritou. Ren, me diga o que está acontecendo e o que diabos aconteceu. Ignorando Kevin, pegando um livro vermelho, Ren abriu o livro e leu lentamente o conteúdo. Virar. Virar. Enquanto ele lia o livro, seus olhos se moviam para a esquerda e para a direita enquanto ele folheava rapidamente as páginas. Enquanto ele lia, nenhuma emoção apareceu em seu rosto. No entanto, parando em uma determinada página, uma leve carranca apareceu no rosto de Ren. Plaque. Fechando o livro, olhando sem emoção para Kevin que estava prestes a enfrentar os 6 demônios, Ren abriu a boca e disse. Fique aqui e cuide do resto, eu tenho algo para fazer. Virando rapidamente a cabeça para Ren, Kevin não pôde deixar de olhar para ele enquanto gritava. O quê? Algo para fazer? O que kgh? Parando no meio da frase, Kevin encontrou os demônios atacando-o por todos os lados. Vendo isso, Ren lentamente se afastou. Ei, diga-me. Eu estarei de volta em breve. Capítulo 130 e nova peça 4. Golpear. Jato. Uf. Respirando pesadamente, com sua espada imbuída em um dos demônios empilhados em cima de outros 5 demônios, Kevin olhou ao seu redor. Crateras e marcas profundas apareceram nas ruas de paralelepípedos de Rova. Tudo foi destruído. Embora os demônios contra os quais Kevin estava lutando fossem muito mais fracos em comparação com o líder demônio, porque eram muitos, ele não tinha escolha a não ser se mover muito. Por não ter nenhuma habilidade que lhe permitisse lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo, Kevin não teve outra escolha a não ser matá-los um de cada vez.
Daí porque ele estava cansado no momento. Limpando o suor que se acumulou em sua testa, Kevin olhou para cima e procurou a figura de Ren. Depois de deixá-lo diretamente para trás para se defender dos demônios restantes, Ren simplesmente desapareceu de vista. Ele não tinha ideia do porquê. Franzindo a testa enquanto o procurava à distância, Kevin não pôde deixar de murmurar em voz alta. Apenas onde ele GHM? No entanto, quando ele estava prestes a procurá-lo diretamente, virando a cabeça para a direita, Kevin sentiu algo à distância. Na direção oposta de onde Ren saiu. Apertando os olhos, Kevin conseguiu localizar algo se aproximando de sua localização à distância. Em uma inspeção mais próxima, era uma mulher adulta vestida de vermelho. O corpo da mulher era esbelto e justo e seu olhar era calmo e estoico. Lentamente, ela foi até Kevin. Quando o olhar de Kevin encontrou o dela, uma sensação indescritível de dormência se espalhou por seu couro cabeludo. Depois disso, ele logo notou 2 chifres saindo do topo de sua cabeça, fazendo com que o coração de Kevin afundasse. Demônio! Embora o primeiro não exalasse uma aura aterrorizante, um sentimento de pressão surgiu nos arredores, fazendo com que todas as ruas de Hova se tornassem mortalmente silenciosas. Desta vez, Kevin sabia que estava em apuros. Tocar. Tocar. Lentamente, parando a uma boa distância de Kevin, a mulher olhou ao seu redor. Seu rosto indiferente olhou brevemente para os demônios no chão. No entanto, foi apenas por um breve momento, pois eles logo pararam em um demônio em particular à distância. Olhando para um demônio em particular com um pequeno buraco na testa, a mulher disse suavemente com um traço de pena em sua voz. Então ele morreu também. Depois disso, franzindo ligeiramente a testa, a matriarca olhou para Kevin. Olhando para ele pelo que pareceu uma eternidade, a matriarca falou lentamente. Você deve ser Kevin Voice. Aumentando o aperto de sua espada, Kevin não respondeu. Agora sua mente estava correndo enquanto ele pensava em soluções para sair dessa situação. A pessoa diante dele estava em outro nível em comparação com o líder demônio que ele havia acabado de lutar. Ele até sentiu que, mesmo que usasse overdrive, não seria capaz de vencer. As coisas estavam sérias. O coração de Kevin palpitou quando ele não pôde deixar de respirar fundo para tentar se acalmar. Entendo, e você é mudo. Que pena. Olhando profundamente para Kevin que se recusou a falar, a matriarca olhou em volta e perguntou. Onde ele está? Franzindo a testa, Kevin disse lentamente. Quem? Erguendo a sobrancelha e olhando para Kevin, a matriarca sorriu levemente enquanto dizia. O menino chamado Ren. Ao ouvir o nome de Ren sendo mencionado, Kevin não pôde deixar de franzir a testa. Ele de novo. Parece que tudo o que aconteceu hoje estava de alguma forma relacionado a Ren. O que ele fez para ganhar a ira dos demônios? Depois que isso acabasse, Kevin definitivamente obteria respostas dele. Olhando para a matriarca diante dele, Kevin perguntou lentamente enquanto tentava ganhar tempo. O que você quer dele? Ainda procurando por qualquer sinal de Ren, a matriarca disse lentamente. Estou aqui para encerrar negócios. Sorrindo, Kevin impotente disse. Desculpe, não posso te ajudar nisso, e veja, eu também estou procurando por ele. Logo após Kevin terminar de falar, uma atmosfera tensa e sufocante envolveu a área onde Kevin e a matriarca estavam. Eu vejo. Fuon. Acenando com a cabeça, a figura da matriarca desapareceu e reapareceu bem antes de Kevin. Então morra. Bang. Depois disso, abrindo a palma da mão, ela gentilmente moveu a palma na direção dele. Quase sem tempo para Kevin reagir, cruzando os braços, Kevin sentiu uma força suave, mas autoritária, empurrando seu corpo para longe. K. Dando 10 passos para trás, Kevin sentiu seus braços ficarem dormentes quando o ar foi expulso de seus pulmões.
Levando alguns segundos para se recuperar, olhando para a matriarca em estado de choque, a carranca em seu rosto se aprofundou. Nada mal. Olhando para Kevin e percebendo que ele ainda estava bem após o ataque, Angélica começou a entender por que muitos dos superiores prestavam tanta atenção nele. Ele era definitivamente um talento para se babar. No entanto, agora ela não se importava com isso. Ela só tinha um objetivo no momento, e matar aquele que arruinou sua vida. De novo. Mais uma vez, a figura da matriarca desapareceu quando ela mais uma vez atacou Kevin. Ao atacar, embora estivesse consideravelmente enfraquecida pela série de eventos que lhe aconteceram, com um pouco de esforço, Angélica conseguiu dominar Kevin. Bang! Bang! No espaço de alguns minutos, Kevin foi empurrado para trás mais de 50 metros enquanto a matriarca continuava atacando-o. Kevin mal tinha espaço para respirar, pois seus ataques eram rápidos e implacáveis. Caramba! Xingando em voz alta, Kevin tentou o seu melhor para sair da situação. No entanto, não importa o que ele tentasse, ela reapareceria bem diante dele e o atacaria mais uma vez. Além disso, Kevin sentiu que a razão pela qual ela foi capaz de dominá-lo foi principalmente devido ao fato de que ele estava cansado. Se não estivesse cansado, Kevin sabia que teria sido capaz de revidar. No entanto, isso foi apenas uma ilusão da parte de Kevin. Não havia hipóteses no mundo e, portanto, ele só poderia lutar contra ela em sua condição atual. Na verdade, a matriarca também não estava em ótimas condições. Se a matriarca não estivesse ferida, Kevin teria morrido há muito tempo com seu primeiro ataque. Agora, ele deveria estar se alegrando com o fato de ainda estar vivo. KHHH. Deslizando para trás, Kevin não conseguia mais sentir os braços. Parecia que um caminhão havia batido neles, fazendo com que ele perdesse a sensação de ambos os braços. Olhando rapidamente ao redor e não vendo ninguém, Kevin não pôde deixar de xingar internamente. Droga Ren, e onde você está? Ele mal conseguia se segurar. Se Ren não viesse em 10 minutos, Kevin sentia que poderia muito bem estar morrendo em breve. Fua. Movendo-se para trás, Kevin conseguiu evitar por pouco a palma da matriarca. Depois disso, olhando para ela, Kevin cerrou os dentes. Excedente. Ele não tinha escolha. Ele não podia se dar ao luxo de se conter. Ele teve que ir com tudo no começo. Ele precisava ganhar tempo suficiente para reinvoltar e se havia uma pessoa que poderia ajudá-lo, era ele. Desde que ele estivesse aqui. Sentindo cada fibra de seus músculos de repente se encher de uma tremenda energia, Kevin olhou para a matriarca enquanto retaliava. Bam! Aia! Assim que o plano da matriarca estava prestes a atingir Kevin mais uma vez, para sua surpresa, ela de repente sentiu uma força tremenda atingir sua palma fazendo-a recuar ligeiramente. Depois disso, ela deu um passo para trás. Olhando para cima em direção a Kevin em estado de choque, levou alguns segundos para ela perceber o que finalmente havia acontecido. Você! Arregalando os olhos, a matriarca olhou para Kevin enquanto seu comportamento ficava sério. Morrer! Depois disso, uma tonalidade vermelha envolveu seu corpo quando ela empurrou a palma da mão para Kevin. Desta vez, ela exerceu toda a sua força na palma da mão. Ela estava planejando acabar com isso em um movimento. Olhando para a palma da matriarca que se dirigia em sua direção, um tom vermelho semelhante envolvia o corpo de Kevin. Depois disso, usando sua espada, Kevin cortou com cada pedaço de sua energia. Ele sabia que não poderia se conter. Ele poderia dizer que a matriarca antes dele estava planejando terminar as coisas rapidamente usando seu movimento mais forte no início. Assim, sem se conter, Kevin colocou tudo o que tinha neste único golpe. Seus músculos incharam dramaticamente enquanto as veias de seu corpo se tornavam ainda mais proeminentes. Guua! Gritando alto, ele cortou para frente quando uma energia de espada dominadora disparou da ponta de sua espada. Baam!
Quando a palma e a espada se conectaram, uma enorme onda de choque varreu os arredores enquanto as casas à distância desmoronavam. As janelas quebraram e poeira e detritos voaram por toda parte. Pouco depois, quando a poeira e os detritos desapareceram, duas figuras puderam ser vistas a alguns metros uma da outra. O silêncio varreu os arredores enquanto uma atmosfera tensa envolvia a área. Baque! Após um breve silêncio, uma das figuras se ajoelhou. KHHH, e droga! Olhando para a matriarca que ainda estava a alguns metros de distância dele, Kevin xingou em voz alta. Posteriormente, como se um choque de eletricidade percorresse seu corpo, as veias azuis se moveram por todo o corpo enquanto seus músculos começaram a ter espasmos. KHHHH. Cerrando os dentes e tentando ao máximo suportar a dor, Kevin não pôde deixar de amaldiçoar sua própria fraqueza. Ele ainda estava muito fraco. Mesmo que ele tivesse acabado de adquirir um manual de espada 5 estrelas, porque ele tinha acabado de aprender, ele mal conseguia exercer qualquer poder com ele. Se ele pudesse usá-lo. Caramba! Olhando para a matriarca que ainda estava de pé, Kevin não pôde deixar de tentar o seu melhor para se levantar. Ele não ia morrer hoje. Não para um demônio. Ele não vai morrer. Olhando para a figura crescente de Kevin, a matriarca não pôde deixar de ficar chocada com seu poder e determinação. Embora parecesse que ela havia saído por cima, na verdade, ela ainda sofreu algumas lesões internas com o confronto. Mas, e eles não eram tão sérios quanto os de Kevin, que parecia estar em sua última perna. Assim, olhando indiferentemente para Kevin, a matriarca se preparou para atacar mais uma vez. Eu aprecio sua determinação, mas este é o fim para. No entanto, quando a matriarca estava prestes a terminar de falar, o som suave de passos ecoou à distância. Toque, toque. Caminhando lentamente para frente, o rosto indiferente de Ren apareceu à distância. Virando a cabeça para onde o som dos passos reverberava, os olhos da matriarca se arregalaram enquanto ela cuspia venenosamente. É você. A imagem do jovem que caminhava em sua direção se sobrepôs diretamente à foto que lhe foi dada. Sem se incomodar com a matriarca, Ren olhou para Kevin, que estava fracamente parado à distância. Acenando com a cabeça em direção a ele, Ren disse lentamente. Bom o bastante. Olhando para Ren, que caminhava indiferentemente para a frente, Kevin sorriu levemente enquanto sustentava seu corpo com sua espada. Demorou bastante. Desviando o olhar de Kevin, Ren olhou diretamente para a matriarca diante dele enquanto caminhava vagarosamente em sua direção. Ao fazê-lo, com o canto dos olhos, calculou lentamente cada passo que dava. As peças foram definidas, era hora de acabar com isso.